Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente de quando vocês estiverem assistindo essa aula. Ficamos aí um tempo sem nos ver, sem aula, tivemos uma semana com só proposta, uma semana de descanso, um simulado, que é pra gente fazer esse descanso ativo, tomar esse tempo sem perder tempo, né? Tanto para vocês quanto pra gente. E dito isso, também quero pedir desculpa e dizer que vou corrigir os textos do simulado e os textos que vocês me entregaram assim que der, não é por maldade, assim como imagino que esteja pesado e esteja complicado para vocês se adaptarem, se adequarem, para a gente também. Mas hoje não queria deixar mais uma semana sem aula, mais uma semana sem material, porque a gente não pode perder tempo também, né? Sempre buscando esse equilíbrio. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Vamos começar a ver uma introdução, um material introdutório sobre o que é a Unicamp e o que a Unicamp tem para gente. Como vocês podem ver, a gente não tem essa tela de apresentação como a gente tinha em todos os outros materiais, né? Com Rei de Emancipa em cima e o título do material. Por quê? Estou começando esse material, estou gravando essa aula na metade do material. O material é bem maior do que isso, tem muito mais coisa para trás, mas é uma revisão. Como eu não quero fazer com que o vídeo tenha 40 minutos, vou começar aqui direto, falando sobre a Unicamp, falando sobre essa proposta, tomando essa proposta aqui, que foi a proposta desse ano como base, uma das desse ano, né, como base, para a gente falar de pontos específicos e muito importantes da Unicamp. Talvez o mais importante que esteja ali na nossa retomada, na nossa reflexão do que a gente já viu, que eu queira mencionar para vocês não vamos parar o trabalho com dissertação. Vou continuar passando dissertação para vocês, vou continuar passando o modelo Enem para vocês, porém, entretanto, todavia, a gente precisa começar a ver o Unicamp para não deixar esse trabalho muito lá para frente, né? Infelizmente, aqui começa a divergir muito a característica e a proposta desses vestibulares, então não tem o que fazer, a gente vai ter que ver em paralelo. E se você tem um foco maior na Unicamp e quer dizer dar um foco maior nesse aspecto agora, beleza. Se você tem um foco maior em Enem, continua fazendo as propostas do Enem, pode continuar tirando dúvida, mas não deixe de dar uma olhada nesse material da Unicamp, que vai trazer reflexões muito importantes para a gente a respeito da construção do texto, não só da dissertação ou não só de um gênero textual específico, beleza? Então, façam essa revisão prévia ali que eu trouxe em cima do material, é muito importante, tem momentos para exercício, tem momentos para reflexão, então é bastante importante, e a gente segue daqui para falar só diretamente sobre a Unicamp. O que a gente sabe sobre a Unicamp? A Unicamp ela vai trazer um gênero textual para a gente, ela vai trazer uma proposta que peça um gênero textual. Se você não lembra o que é gênero textual, volta lá em cima. A gente vai ter que então desenvolver um gênero, ou seja, um texto real na prática. Nossa, Vitor, mas eu estou na prova, como que eu vou fazer um texto real? Tá bom, tem suas limitações, mas a proposta é essa, ok? E o que a gente precisa saber para compor, para construir um texto real, qualquer texto, naquele momento de prova? Nossa, Vitor, eu não sei fazer uma bula de remédio. Tá, a gente vai conseguir pegar as pistas ali pela proposta e pelo que a gente já conhece disso para tentar construir o texto, ok? Para iniciar, o que a gente precisa então saber de um gênero textual ou da prova da Unicamp para a gente começar a pensar isso? A gente tem que ter em mente que, sendo um texto real, sendo um texto feito na prática, aquele texto, aquele gênero textual, vai ter diversas variáveis que o compõem. Para quem gosta de exatas aí, um vocabulário um pouco mais próximo. Vai ter diversas variáveis, vai ter diversos aspectos que compõem aquele texto. Entender esses aspectos, analisar esses aspectos a partir da proposta, a partir do que a gente conhece, é o mais importante, o que vai determinar para a gente o início de um bom texto ou o início de um texto que vai deixar a desejar, beleza? Então, assim, a gente tem que olhar para aquele texto buscando as pistas para compor aquele texto, as variáveis para compor aquele texto, os aspectos para compor aquele texto, ok? Primeira diferenciação aqui entre Unicamp e outras provas. Enquanto a Unicamp
perdão, enquanto as outras provas, Enem, FUVEST, Unesp, enfim, que pedem dissertação, trazem um recorte temático, como a gente viu, uma frase com recorte temático, pedindo para que a gente argumente sobre aquele recorte de um tema específico, a Unicamp não vai deixar solto, mas ela vai trazer para a gente tarefas, não um recorte temático. A gente tem que fazer um texto que cumpra as tarefas que a Unicamp traz para a gente. Beleza? E para entender melhor o que são essas tarefas, vamos olhar aqui a proposta desse ano. Peguei uma das duas, peguei a do podcast, porque a da crônica eu gostaria de falar separadamente, conversar, até porque eu não sei quem fez. Então, assim, vale um espaço de diálogo maior. Se você já fez essa proposta do podcast, se você fez a prova esse ano e fez o podcast, é um bom momento para a gente refazer, tendo em vista aqui a possibilidade de correção e essa nova reflexão, beleza? Então aqui, ó, eu peguei só as instruções da proposta, né? Não peguei o texto de apoio. Quando você chegar na prova, você vai olhar essa folha aqui, isso que vem aqui em cima são as instruções da proposta, beleza? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, não tem recorte temático, tem tarefa. Quais são essas benditas tarefas? E aí fica a critério de vocês. Se vocês imprimiram, vocês podem riscar no material, vocês podem escrever embaixo, vocês podem inclusive escrever aqui no espaço destinado para isso, ou vocês podem fazer no caderno, enfim, fiquem à vontade. Mas é importante a gente entender quais são essas tarefas. Aí podem pausar e a gente segue para entender quais são essas tarefas. Ó, se você respondeu os itens descritos em A, B e C, aqui A, B e C, estou tomando cuidado para não cortar com a minha câmera. Você está certo. São esses os itens da tarefa. Relacionar a biodiversidade e sociodiversidade, tratar da importância da preservação do patrimônio cultural e ambiental para o crescimento saudável no Brasil, argumentar de modo a convencer seus ouvintes. São essas as tarefas. Perfeito. Então, a partir desses 3 pontos, a gente tem aqui o que o nosso texto precisa fazer, as diretrizes para organizar nosso texto. Eu tenho que fazer um podcast, beleza, e nesse podcast tem que conter o quê? Tem que conter essas 3 tarefas, eu tenho que fazer essas 3 tarefas. Uma diquinha rápida para a gente entender essas tarefas, percebam que sempre a gente tem verbos no infinitivo ou verbos de ação, né? Relacionar, tratar, argumentar. Quando a gente volta aqui no texto da proposta, ele coloca pra gente: para se preparar para o seu podcast, você escreve o texto que lerá no dia da gravação. Nele você deve, então ele está te mandando, ele está te indicando o que você deve fazer. E aí os verbos no infinitivo: relacionar, tratar e argumentar. Beleza? Então, nossa, Vitor, não veio, peguei a prova aqui e não veio dividido em A, B e C. Procura essa estrutura. Você deve, seu texto precisa ter, no seu texto deve, o seu texto deve conter, pronto, você tem as tarefas ali. Tá te indicando o que fazer, tá te mandando fazer aquelas coisas, ok? Vamos seguir. Perdão, passei muito rápido. Ó, a gente tem as diretrizes para o texto, a gente tem as tarefas. Ótimo. Mas só isso basta para compor o texto? A gente precisa entender qual que é esse gênero que está sendo pedido. Ok, já falei que era podcast, mas vamos continuar. Quem está escrevendo esse gênero? Por que diabos aquela pessoa está escrevendo? Em qual suporte aquela pessoa está escrevendo? Nossa, Vitor, o que é suporte? Calma lá. Para quem essa pessoa está escrevendo? Todas essas questões vão influenciar a nossa escrita, ok? A gente tem que ter em mente que aquele texto realizado na prática tem que levar em consideração tudo que permeia o momento da escrita, ok? Todas essas variáveis, todos esses aspectos, a Unicamp trata na sua grade de correção, seguindo essa conceituação, seguindo essa nomenclatura. Situação, interlocução, construção e tipologia. Dentro desses 4 conceitos, a gente vai ter a maior parte das variáveis para compor o texto, ok? E é justamente sobre isso que eu quero começar falando com vocês. Então vamos lá com calma. Ó,
para falar primeiro da situação. Que raios é a situação? Vamos pensar justamente no significado da palavra. Situação. Aquele momento em que você está em algum lugar, está acontecendo alguma coisa com pessoas, você está naquela situação por algum motivo, você se colocou naquela situação com algum objetivo, ou foi colocado naquela situação com algum objetivo. Então, a situação é o momento da escrita. E vamos pensar em algumas variáveis que possam compor a situação. Por exemplo, trouxe uma reflexão aqui para gente. Estou escrevendo uma carta, contexto de criação daquele texto, daquela carta. Vamos pensar no tempo. Qual que é a diferença de escrever uma carta hoje e escrever uma carta há 100 anos atrás? Primeiro que hoje a gente mal escreve carta, né? Pô, escreve a carta, coloca no envelope, manda no correio. Mas, tudo bem, isso também compõe um significado muito grande. Para além da linguagem de 100 anos atrás para a linguagem de hoje, há questões sociais também. Se eu for escrever uma carta hoje, aquela carta tem um peso, tem uma função social muito maior que uma carta 100 anos atrás. Se a Unicamp, por exemplo, me pede que escreva uma carta nos padrões mais comuns, e a gente pode até falar em conservadores no sentido de vou escrever a carta realmente no papel, vou colocar no envelope, vou mandar pelo correio, essa carta mandada pelo correio tem um peso, tem um significado muito maior. A gente às vezes manda uma carta para alguém que a gente gosta muito e para que aquilo fique como uma recordação. Senão a gente pode ligar, a gente pode mandar uma mensagem, a gente pode mandar um e-mail. Então, o gênero, ele muda ao longo do tempo, em questão de linguagem, mas também adquire um peso, uma função, um significado social muito diferente. Ainda em relação aos aspectos que compõem isso. Por exemplo, eu posso escrever uma carta eletrônica, que seria um e-mail. Tudo bem, uma carta eletrônica é igual a uma carta no papel? No papel, eu poderia enviar arquivos em anexo e indicar para o meu leitor que ele clique e que ele acesse os arquivos em anexo? Muito provavelmente não. Eu poderia mandar outros arquivos junto com o meu envelope, colocar lá várias coisas no envelope e falar assim, ó, tá a carta, e dentro da carta eu explico que junto com essa carta foram diversos contratos, arquivos, relatórios, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas essa construção de segue em anexo, clique, acesse o link, só é permitido no e-mail. Então, o suporte digital, físico, muda isso também, ok? Também a gente precisa levar em consideração os objetivos. Se eu estou escrevendo uma carta para um familiar, por exemplo, eu não estou tendo o mesmo objetivo de escrever uma carta para o governador, sei lá, uma carta relatando o que está acontecendo na minha cidade, o que está acontecendo no meu entorno ali. É diferente de mandar essa carta para um familiar dizendo o que está acontecendo ali. Ano passado a gente fez uma proposta sobre e-mail, que é no fundo uma carta eletrônica, onde eu pedia para vocês que argumentassem com algum vereador daqui da cidade de Campinas para que os cursinhos populares fossem incluídos na lei de meia tarifa. Esse pode ser um gênero de verdade que a gente vai mandar justamente para algum desses vereadores para poder aderir àquela causa. Tudo bem? Então, assim, o objetivo vai mudar e vai influenciar diversos aspectos do nosso texto. A linguagem, como que eu vou falar, vou ser mais formal, vou ser mais informal, o que eu vou ressaltar naquele texto, beleza? Pensando nisso, qual a situação colocada na proposta de 2020 ali em cima? Pausa para vocês e a gente continua. Vou retomar ali a proposta. E se a gente for analisar, a gente tem diversas questões aqui. Mas primeiro, por que eu estou escrevendo aquele texto? Se a gente for ver, você trabalha como colunista em uma revista eletrônica brasileira, bastante acessada por ambientalistas de diversos países, diferentes países.
Esse público demanda constantemente matérias sobre biodiversidade e sobre o caráter multiétnico e multicultural do Brasil. O editor da revista encomendou a você um podcast. Peraí, qual que é o seu objetivo então? É um objetivo profissional. Você foi designado para aquele trabalho para o seu chefe. O que isso vai influenciar? Será que se meu podcast não tiver aceitação, não tiver aprovação, não for de qualidade, ele vai ter público? Eu vou continuar com o programa? Então, o seu objetivo é trazer aquele programa que aborde as questões de biodiversidade, o caráter multiétnico e multicultural do Brasil, com uma qualidade para atrair seu público, para que aquele programa continue. Perfeito? Em que momento ele está sendo escrito? 2020? O que está acontecendo em 2020 relacionado a ambiente, a meio ambiente, a povos ou comunidades multiculturais e multiétnicas do Brasil? Beleza, a gente pode resgatar alguns eventos que aconteceram no ano passado, que estão acontecendo esse ano, para trazer, para compor essa situação, ok? Quais aspectos sociais? Você é o colunista, você vai produzir aquele podcast para falar com quem? Com basicamente ou principalmente ambientalistas de diferentes países. Então a gente trazer um aspecto que ressalte o contexto ou a situação do nosso país para pessoas de fora que não conhecem nosso país, talvez seja interessante. Ilustrar, para quem não conhece, o nosso país. Bom, percebem? Todas essas características vão trazendo alguns insumos para o nosso texto, ok? Vamos continuar para o próximo aspecto. Interlocução. Vamos lá. Aqui a gente já deve ter visto funções da linguagem. Se a gente pensar em funções da linguagem, a gente consegue retomar facilmente a relação de interlocução. Alguém fala e alguém escuta a nossa mensagem. Alguém escreve e alguém lê, ok? Aí você pode até me perguntar, nossa, professor, quando eu falo sozinho, o que acontece? Quando você fala sozinho, você fala e se escuta, então você é o seu próprio interlocutor. A relação de interlocução sempre há quando há mensagem, ok? Vamos lá. Como que essa relação vai influenciar o nosso texto? É só a gente pensar nos dois agentes que estão dentro dessa relação, quem fala e quem escuta. Se a gente mudar esses indivíduos, quem está falando é o Vitor para os alunos do Emancipa. Quem está falando é a Xuxa para os alunos do Emancipa. Vai ser a mesma coisa? Muito provavelmente não. Quem está falando é o Vitor para os alunos do cursinho popular de Porto Rico. Vai ser do mesmo jeito? Provavelmente ia ser bem mais triste, mas ok. Então assim, um exemplo menos pior pra gente. Você é um pré-vestibulando, você, um pré-vestibulando, e vai enviar uma mensagem de WhatsApp para sua mãe e para o prefeito da cidade. Tem diferença? Eu sei que hoje em dia muitos políticos estão no WhatsApp, estão acessando, então assim, não é tão louco pensar nessa situação. Como que diferencia uma mensagem para sua mãe e uma mensagem para o prefeito da cidade? Ou ao contrário, como que o prefeito da cidade se comunica com você, uma pessoa mais jovem, e com a sua mãe, uma pessoa mais velha? Essas diferenças vão ser muito importantes para a gente entender como construir o texto. Pensando nisso, pensando nas diferenças da linguagem, elas não vão mudar só simplesmente a nossa linguagem, mas o que a gente vai trazer para o texto. Imagine esse outro exemplo aqui. Vocês são morador de um bairro que foi inundado por enchentes. Aqui em Campinas isso é bem comum no centro e espero que só no centro, mas em São Paulo você tem diversos bairros também que isso acontece com bastante frequência no início do ano.
Então, imagine, vocês estão naquela situação, algo recorrente, algo que vocês já têm conhecimento, acontece de novo, vocês são afetados, você é afetado e tem a chance de dar uma entrevista ao vivo no programa. Você está lá na rua, vem aquele pessoal do programa sensacionalista, vem o pessoal da Atena e quer falar com você. E aí você tem a chance de dar uma entrevista ao vivo. Como que vai ser essa entrevista? Você vai conseguir se manter totalmente imparcial? Não, estou numa entrevista. Porque minha casa inundou, perdi tudo, mas não, estou na entrevista. Ou então, o outro extremo. Perdi tudo, minha casa inundou, estou numa entrevista, tanto faz eu estar numa entrevista, eu vou esculachar um monte. Será que essa entrevista não seria cortada nesse momento? Então, assim, encontrar esse equilíbrio é muito importante para o nosso texto, beleza? Com essa reflexão, será que a gente consegue apontar a interlocução daquela proposta? Uma pausinha para vocês e a gente já fala sobre isso. Aqui a gente tem o espaço para vocês fazerem. E se a gente voltar lá na proposta, o que a gente tem como interlocução dessa proposta? Fácil identificar, refletir, talvez demande um pouco mais de tempo. Você trabalha como colunista em uma revista eletrônica brasileira. Então você é o colunista de uma revista eletrônica brasileira, bastante acessada por ambientalistas de diferentes países. Esse público demanda constantemente matérias sobre biodiversidade e sobre o caráter multiétnico e multicultural do Brasil. Ou seja, você está falando para ambientalistas de diversos países que têm uma demanda específica. Então, como você, um colunista, um profissional de jornalismo, vai se portar no programa, vai organizar aquele programa para um público de fora do país e que tem demandas específicas. A gente vai abordar coisas de fora dessa demanda? A gente, de novo, vai trazer pouca caracterização do país? A gente vai falar pouco do país? São pessoas que não vivem aqui, são pessoas de fora. Então, talvez trazer bastante sobre o nosso país faça muito sentido, ok? Vamos continuar para o penúltimo tópico. Construção. Construção a gente pode tomar também como organização textual. E é simples, mas não menos importante. A construção e organização textual é vinculado à escrita. Muito mais vinculado à escrita. É como que a gente vai organizar as nossas ideias, como que a gente vai organizar as tarefas, como que a gente vai colocar o que a gente quer em texto. Em que ordem, como que eu vou ligar essas ideias. Tem muito mais um aspecto textual. Aqui a gente pode aproveitar muita coisa que a gente viu na dissertação. Então, assim, não priemos cânico. Vai dar tudo certo, porque a gente já tem um bom insumo para organizar o texto. O que eu quero ressaltar aqui é que não tem uma fórmula exata, como na dissertação. Introdução, argumento 1, argumento 2, conclusão. Não. Você pode organizar um texto seguindo as tarefas A, B e C e o texto não ficar tão bom. Inclusive, o texto pode nem ficar tão bom, não pela sua organização, mas por outras questões. Você pode organizar um texto fora da ordem das tarefas e ficar um ótimo texto. Você pode organizar um texto fora das tarefas e ficar um texto mediano, justamente porque a gente organizou de maneira ruim, mas trouxe uma boa situação, trouxe uma boa interlocução. Então, assim, muita atenção aqui, porque depois que a gente determinou qual que é a situação, qual que é a interlocução, a gente tem que organizar isso junto com as tarefas. Então, muita atenção na organização e no projeto de texto. O que a gente vai fazer ao longo desse texto, ok? Para finalizar, falar um pouco das tipologias textuais. A gente viu lá no comecinho o que são tipos textuais, mas como interpretar e entender quais tipos textuais a gente tem que trazer nos gêneros ou em cada gênero. Tem dois aspectos importantes para a gente lembrar: as tarefas e o nosso conhecimento prévio. Tarefas. Se a gente for lembrar da tarefa dessa proposta, uma das questões, uma das tarefas é argumentar de modo a convencer seus ouvintes. Pô, se eu vou ter que argumentar, então muito provavelmente o tipo argumentativo vai estar presente no meu texto. Perfeito. E para além disso, o que a gente conhece, o que a gente sabe sobre um podcast? Então, pausa para vocês fazerem essa reflexão e a gente continua
Lembrando que um podcast, ele pode ser um programa recorrente, então eu posso trazer um gênero descritivo para apresentar aquele programa, descrever como que vai ser aquele programa. Eu posso narrar como que foram os últimos programas para retomar para o meu ouvinte. Eu posso organizar esse texto. Eu não quero organizar esse texto como se eu estivesse falando no podcast. Eu quero organizar como se fosse um roteiro do meu podcast. Então você vai descrever cada ação que você vai tomar. Você vai descrever como você vai argumentar aquilo ali, como você vai organizar a sua argumentação. Perfeito? Então, assim, essa proposta, ela pode ser organizada de diversas maneiras. Você pode escrever como se estivesse naquele momento fazendo o podcast. Você pode escrever como se estivesse fazendo um roteiro do podcast. Vou fazer um roteiro, vou deixar lá num data show, num painel, para quem estiver falando, só olhar, bater o olho, lembrar e começar e continuar falando. Mas é importante que a gente aborde as tarefas, que a gente deixe claro os aspectos importantíssimos desse texto que devem ser ressaltados para cumprir a situação e a interlocução e ter noção de quais tipos textuais a gente vai trabalhar aqui dentro. Beleza? Para finalizar, um pequeno exemplozinho de como que a gente organiza isso de forma natural. O forma natural aqui é a chave de um bom texto. Depois de todos esses passos, a hora que a gente for escrever, a gente precisa que o nosso texto, ainda que dentro de uma prova, pareça um texto real. Então, eu trouxe 2 exemplozinhos aqui de um trecho que cumpre a proposta, mas não de forma natural, e um trecho que cumpre a proposta de forma natural. Primeiro, esse podcast, apresentado na segunda década do século XXI e voltado ao público da revista Ambiente-se, abordará a inter-relação. Algum podcast que vocês já ouviram começa: esse podcast está sendo feito no dia tal, não sei, um pouco estranho. Por outro lado, eu posso deixar essas informações muito claras de outra forma. Algo mais próximo de: em meio aos constantes ataques ambientais, nosso programa não poderia deixar de trazer a questão à pauta. Se quiséssemos continuar a apresentar a vocês um debate múltiplo em todas as esferas. É um pouco mais natural. Bem, é isso. Mesmo recortando o material, ficou bem grande o vídeo, me desculpem, mas olhem com calma, tenham paciência, porque é um assunto muito importante. A gente se vê nos próximos episódios e eu espero que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem, cuidem dos seus e a gente segue firme e forte. Muito obrigado pela atenção e pela compreensão dessas últimas semanas. É nóis. Beijos.